Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93 e um tríplice fraternal abraço para quem é de tríplice fraternal abraço. E hoje você está vendo excepcionalmente vai ser o Boteco dos Irmãos, porque a gente está aí no sábado à noite, outros membros eles foram cooptados pelos Illuminati e hoje sobraram só os brothers aqui dentro. Então não é mais um Boteco Mayhem, hoje é um Boteco entre irmãos. E apresentando aí Rodrigo Elutarque, do Projeto Mayhem. Salve, irmãos! Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no catarse.me/TDC para poder participar dessas gravações. E eu aqui estou louco para poder conversar sobre o que essa russa vem fazer nos rolês. Dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Salve, galera! Hoje à noite vai prometer, né? Um grande irmão aí entre a gente, com muita sabedoria, muito conhecimento, e eu tô louco para entender o que é a sociedade teosófica. E diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, konbawa para quem está no Brasil e konnichiwa se você estiver vendo isso à tarde no YouTube daqui a algum tempo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais de magia enoquiana, acesse aí enoquiano.com.br. E hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais desse maravilhoso amigo, o que é a diferença entre teosofia, antroposofia e teologia. O nosso convidado de hoje é um irmão que eu tenho assim uma honra e um prazerzão enorme de ouvir ele falar. É um cara assim que quando eu entrei na maçonaria, eu vi uma palestra dele, eu olhei e falei assim, cara, eu quero ser assim quando eu crescer. Quero dar as boas-vindas, irmão Carlos Basílio Conte. Seja bem-vindo, Manão. Boa noite a todos os que nos ouvem. Obrigado a todos vocês do Projeto Mayhem, que me convidaram mais uma vez, né, para estar aqui, conversar, discutir, compartilhar ideias. Agradeço sempre. A gente fez uma listinha dos mais pedidos para fazer quem que vai voltar para cá, né? E aí você ganhou de prima. Ele falou assim, qual é o assunto? Ele falou, não importa, a gente pede para o Carlos Conte contar a lista de feira dele, do supermercado, que a gente já vai aprender alguma coisa, né? Então, e aí a gente conversou e decidiu falar um pouquinho da Sociedade Teosófica, né? Que é a sua ordem iniciática de coração, né? Certo. Então, podemos começar? Fica à vontade. Acho que, Rodrigo, você começa com a primeira pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta, já começando, como surgiu a Sociedade Teosófica? Se o Carlos puder contar um pouco da história da ordem. E contextualizar o período, né? É sempre interessante para não haver aquela... Você achar que, pela visão de hoje, as pessoas não pensavam no passado desse jeito. Dá muito de maneira, né? Existe uma diferença entre sociedade teosófica e teosofia. Não são a mesma coisa, né? Sociedade teosófica, depois eu vou falar até um pouquinho mais dela, né? Ela foi fundada por Helena Petrovna Blavatsky no ano de 1831. Então, ela é relativamente recente dentro desse universo esotérico que tem sociedades, tem coisas que remontam a 3, 4 mil anos atrás ou mais. Em 1831. A Sociedade Teosófica. Agora, a teosofia, essa sim é muito antiga. E ela se perde na noite dos tempos. O que nós temos de mais antigo, gravado em manuscritos, ou então em livros, são algumas coisas que foram feitas por Amoses, um faraó, né? Ele já falava na sabedoria divina, que teosofia praticamente significa sabedoria divina, né?
Theos é Deus ou divindade ou divino, e Sofia, sabedoria, né? Então, a sabedoria dos deuses, ou sabedoria divina. Então, isso já é mencionado no Antigo Egito, mas é muito bem descrito o conceito de teosofia entre os filósofos da escola neoplatônica de Alexandria. É uma escola que floresceu após Platão, o nome já deixa claro, né? Neoplatônica, em Alexandria, e uma escola que se prolongou desde 200 anos antes de Cristo até 325, mais ou menos, depois de Cristo. Foi o florescimento dessa escola, que teve grandes nomes, entre eles Jâmblico, Amonius-Sacas, Porfírio, Plotino, e, inclusive, num contexto em Alexandria, onde conviviam Alexandria no período pós-cristão, após o ano 1 da era cristã, né, e até 300 e tanto, esses 3. Então, trazendo toda aquela herança grega de Platão, Aristóteles, judeus, então, trazendo o conhecimento do Talmud, da Torá, do Pentateuco, cristãos, e da fusão dessas três, nasceu uma escola que ganhou o nome de Escola Neoplatônica de Alexandria. Porque esses filósofos, o objetivo deles era estudar analogias de todas as religiões conhecidas e chegar a algumas conclusões, então, através do estudo analógico. Um exemplo de estudo analógico que até hoje é aplicado na sociedade teosófica, que é a herdeira desse modus operandi. Jesus Cristo dizia: amai-vos uns aos outros. Se você vai buscar Buda, ele dizia: sede como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Estão dizendo a mesma coisa. Jesus e Buda, com palavras totalmente diferentes. Numa primeira leitura, parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas a mensagem é a mesma. Então, os analogistas, eles se dedicavam ao estudo de todas as religiões, descobrindo um fundo de verdade que existe em todas elas. E esse fundo de verdade é o que eles chamaram de sabedoria dos deuses, ou sabedoria divina, ou teosofia. Então, aí fica claro a origem do movimento teosófico, né? Não da sociedade teosófica. Esse movimento, a partir do ano 300, ele vai diminuindo, mas sempre tendo alguns seguidores e adeptos, alguém que continuou com essa tradição. Esse período atravessa as trevas da Idade Média, né? E começa a ressurgir, ainda sem o nome teosofia, começa a ressurgir em Florença, quando começaram a voltar a busca pelos filósofos gregos, e aí, né, aqueles mecenas que em Florença deram um grande impulso às artes, à filosofia,
em geral, né, e até a política, né? Então eles foram rever textos gregos e Gutenberg começa a publicar então de novo coisas antigas. A partir daí a teosofia vai voltando aos poucos, mas ainda sem uma instituição que a represente. E essa instituição surge tardiamente em 1875 com Helena Petrovna Blavatsky, uma mulher ucraniana. É bom que lembrar que ela não era russa, ela era ucraniana. Apesar de que, na época, a Ucrânia fazia parte da Grande Rússia, né? Havia sempre, a Rússia foi dividida em muitos países, né? Cada um com um governo mais ou menos independente, né? Mas uma figura central que era o chamado czar de todas as Rússias. Então, a Ucrânia era uma das Rússias. E Helena Blavatsky nasce, se vocês quiserem, é interessante também procurar essa cidadezinha nesse conflito onde ela está, né? Ela está longe lá de Mariupol. Está mais para oeste e menos para leste. Bom, ela nasce em 1831, numa família da alta nobreza. A mãe dela, para vocês terem uma ideia, era uma princesa e escritora também. Então, ela já nasce com o pendão, com o talento da escrita, né? O nascimento dela se dá durante uma pandemia lá eu não me lembro que doença, mas uma daquelas pestes que atinge. Tanto que Mário Rosso de Luna, que é um escritor espanhol que fez uma primeira biografia de Blavatsky, diz que ela nasce entre lágrimas e sangue. Numa época que todo mundo morria na cidade, ela nasce. E desde os primeiros tempos, então, ela se vê envolvida com coisas estranhas. A primeira delas, né, já mostrando aqui, Blavatsky vem no dia do seu batismo, na Igreja Ortodoxa Russa, né, o Pop acendia as velas lá, uma cerimônia, um ritual muito bonito, né? E pega fogo nas vestimentas do padre, né? Do Pop, ele quase morre. Então, isso já mostra a que vem Blavatsky, né? Ela teve uma infância muito solitária, era maçom, e ela tinha à sua disposição, então, no castelo desse avô, que era muito da nobreza mesmo, da alta nobreza, livros de maçonaria, de ocultismo, de esoterismo em geral, né, religiões. Foi uma menina muito com pouca companhia de crianças, vivendo mais entre adultos. Ela passava o tempo, então, lendo, estudando, devorando livros lá na biblioteca do avô. E assim, ela recebe também uma educação formal na época, que as mulheres não eram preparadas para ter uma vida assim, uma profissão, uma independência financeira. A mulher era preparada para, na sua juventude, ou até antes, na adolescência, né, ser entregue a alguém em casamentos arrumados, né, combinados, já com uma pessoa escolhida pela família. E a educação, então, de uma mulher era voltada para ela
brilhar na corte. Então, ela aprendia música, piano, desenho, pintura, bordado, canto, enfim, coisas desse tipo, né? E Blavatsky sempre foi avessa a tudo isso. A ela foi prometido um nobre militar chamado Blavatsky. O nome solteiro dela era Helena Petrovna Fadev. E ela foi prometida a um nobre, lá, um militar, cujo nome era Blavatsky. E chegou a casar. Para a vontade dela, o casamento, fumado o casamento. Porque antes do anoitecer, logo após a cerimônia, ela foge. E foge mesmo, foge da Ucrânia para o Egito, financiada pelo avô, que também não concordava com esses casamentos de conveniência, né? Ela vai para o Egito, se interessando sempre muito por coisas espirituais, né? Ela lá monta uma pequena revista, um jornal espírita. Naquele tempo, o Kardec já fazia sucesso, né? Se falava muito em espiritismo, e ela foi por essa linha. Aí ela conhece um mago egípcio chamado Metamon. Metamon, mistérios egípcios, e aí começa a aventura dela. E desde a infância, a Madame Blavatsky tinha visões, e que alguns da família mais céticos diziam que eram alucinações. Ela via um ser com turbante, uma espécie de mago, que orientava ela, falava com ela em sonhos e visões e tudo mais. E aí, um dia, já de volta do Egito, porque ela viajava muito também. Então, sempre financiada pelo avô, né? E pela irmã dela, que foi uma duquesa, que tinha muito dinheiro também, financiavam viagens para ela. Então, ela passa a conhecer o mundo. Ela vai no Japão e se mistura lá com a seita dos Yamaguchi, uma seita misteriosa que havia no Japão. Ela vem até os Andes, na América Latina, aqui, né? Estudar xamanismo, erva. Vai para o Canadá, aprendendo a lidar com ervas e com cerimoniais religiosos. Enfim, sempre à procura de respostas, né? E aí, um dia, ela está em Londres, numa praça lá muito importante, e é o dia da fala do rei. Naquela época não era a Rainha Elizabeth, embora falem que a Rainha Elizabeth nasceu antes de Cristo, né? E não é bem verdade. Ela tem bastante idade, mas não é tão antiga assim, né? Naquele tempo era o rei Jorge, se não me engano. E então tinha a fala do rei uma vez por ano. E vinham representantes de todo o Império Britânico, que era um império tão colossal que diziam que no Império Britânico a luz do sol não se põe. Sempre, em alguma parte do império, está brilhando o sol. E tão extenso que ele era, né? Então, vêm representantes do vice-rei das Índias,
de vários lugares onde a Inglaterra se mantinha como um império. E Madame Blavatsky, lá nessa praça, veio passar uma comitiva do Nepal. Cavaleiros imponentes, né? Um deles de turbante, e Blavatsky, quando olha mais atentamente para esse cavaleiro, ele diz, nossa, é um mestre que ela via em visões, em sonhos. E ela faz um sinal para ele, e ele, frente à comitiva lá, olha para ela também e deixa entender que para ela esperar lá que mais tarde ele vem falar com ela. Era o Marajá de um daqueles lugares do Nepal. E o nome dele é Elmoria. Foi um dos mestres ascensionados da grande fraternidade. Então, ela tem um primeiro imparo da missão que ela teria, que é reunir o conhecimento teosófico em uma organização, né? E fazer essa organização crescer e, se possível, alcançar o mundo inteiro. E, para isso, então, ela é convidada a estudar no Tibete. E, a partir daí, então, ela vai para o Tibete, tenta a primeira vez, não consegue entrar, era muito difícil, né? Vocês vejam, naquela época, que mulher não saía de casa, não podia ir tomar cerveja nas pubs, né? Ela viajava o mundo inteiro, atravessa fronteiras lá e vai no Tibete, viajando no lombo de cavalo, camelo, sei lá o quê, trem, navio. Lá ela é treinada pelo mestre Moria e por um outro mestre que ela também ficou conhecendo lá, é o Kutumi. A criação da Sociedade Teosófica foi um projeto desses dois mestres. E assim é a origem da Sociedade Teosófica. Agora nós já vamos entrar em alguns outros personagens. Posso fazer uma pergunta, Conte? Bom, sim, claro. Legal. Você falou sobre a teosofia, que ela surge, né, a perder dos tempos, mais ou menos, eu imagino, surgiu ali na região da Grécia, como você falou, trazendo conhecimentos do cristianismo, do judaísmo. Chegando na sociedade teosófica, lá por volta da Blavatsky, nós temos também, acho que incluído a esse conhecimento, os conhecimentos que vêm provavelmente do Tibete, somados a esses gregos. O que mais que compõe esse corpo de conhecimento estudado pela sociedade teosófica? Tem mais alguma coisa? Entra o gnosticismo? Entra alguma... o que mais que dá corpo a isso? Obrigado pela sua pergunta, muito oportuna, valeu mesmo. Então, aí nós não temos... veja bem, como analogistas, então a Sociedade Teosófica procurou estudar todas as religiões. Na sede da Sociedade Teosófica, lá em Adyar, na Índia, existe uma sala, mais ou menos assim, né? Vai mostrar aqui, vem a Sociedade Teosófica, né? Então, tem os grandes representantes de todas as religiões. Tem o Cristo, Jesus Cristo, Buda, Muhammad, Maomé, né? Zoroastro, Hermes Trismegisto.
Então, estão todos lá, né? Isso mostra a universalidade, né? O que a gente, às vezes, entende, acha que a sociedade teosófica não se debruçou ainda o suficientemente bem é com a tradição afro. E muitas vezes, então, na loja teosófica que eu frequento, que eu já fui presidente, né? Quando eu fui presidente da loja, né? Eu fiz questão de chamar o Alfonso lá e trazer também a Umbanda, o Candomblé, sei lá, toda essa rica tradição afro, né? Para a sociedade teosófica. Isso é um ponto que ainda precisa ser mais bem trabalhado, na minha opinião, pela teosofia. Mas, tirando essa tradição afro, nós estudamos desde Allan Kardec até Hermes Trismegisto, Aleister Crowley e quem mais vocês quiserem, né? Budismo, confucionismo, taoísmo. Então, a abrangência é muito grande. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, e eu tenho mais uma, aproveitando. Desses estudos, é somente a parte teórica deles, ou, por exemplo, alguns estudos existem um lado prático, por exemplo, você citou Jâmblico. Jâmblico, ele é conhecido como sendo lá um dos criadores, ou dos primeiros práticos da parte de teurgia. A sociedade teosófica, Sim. ela coloca essas experiências na prática para testar essas coisas, ou não? É somente um estudo mais acadêmico, mais literal, mais nessa linha? Nós procuramos, então, através do estudo analógico das religiões, descobrir o que elas têm de bom, né? E aplicar, que, na verdade, esse conhecimento prático também, ele é mais ou menos o mesmo em todas as religiões. Todas as religiões pregam a filantropia, né? Pregam o amor, a bondade, a caridade, o compartilhamento, vamos dizer, a tolerância, mais ainda, né? Quase todas as religiões pregam vamos dizer, você se despojar da ganância de bens materiais. Então, tudo isso daí, a sociedade teosófica prega para os seus membros, sem se fixar em nenhuma religião. Quem quer ser membro da sociedade teosófica, inclusive, não precisa abrir mão de sua religião, porque nós não a consideramos como uma religião. Você pode ter a sua religião e frequentar a sociedade teosófica como membro, né? Independente, o ecletismo da teosofia é esse. Existe também na sociedade teosófica um círculo mais interno, que se fala muito pouco, onde existem práticas de Raja Yoga. Raja Yoga é uma yoga filosófica e prática também, criada por Patanjali, né? Então, tem essa vertente que é mais indiana do que qualquer outra coisa, mas é a yoga. Então, isso daí, nós, através dessas práticas recomendadas pela Sociedade Teosófica, vão desde meditação, né? Vegetarianismo, abstinência de bebidas e drogas, né? E também abstinência de carne, não obrigatório. Nada disso é obrigatório.
mas é recomendado. Não sei se respondi também. Respondeu sim. Tá excelente. Obrigado, Cláudio. Tá bom. Se tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Bom, então, falando ainda um pouquinho de Blavatsky, né? Blavatsky, então, tem essa missão, e ela toma consciência de sua missão, que não é para o momento também. Então, ela antes continua suas pesquisas, ela está muito interessada em espiritismo, que na época era a grande novidade, né, no mundo oculto esotérico, e ela sai em busca de pesquisas espíritas também. Ela quer descobrir aonde estão manifestações verdadeiras e falsas. E assim ela descobre muita picaretagem, né, no universo do espiritismo, né? Eu acho que 80% do que se pesquisou naquela época, não só Blavatsky, mas todos os pesquisadores sérios, 80% era picaretagem pura mesmo, né? Muita gente se aproveitou de Kardec para ganhar dinheiro, fazer mesas de adivinhação, as mesas rodantes lá e coisas assim. Então, numa dessas pesquisas, ela conhece quem? Henry Steele Olcott. E quem é Henry Steele Olcott? Bom, ele era um norte-americano, militar, coronel do exército norte-americano, muito prestigiado pelas Forças Armadas Americanas. Ele foi superintendente da intendência das Forças Armadas Americanas na Guerra da Secessão. E aí os dois se conhecem, se tornam amigos e companheiros inseparáveis. E são os dois que fundam a Sociedade Teosófica. É claro que na sua fundação, em 1875, você vê, ela nasceu em 1831, agora nós estamos falando de 1875. Então, ela, o Olcott e mais 12 pessoas, né, resolvem fundar a Sociedade Teosófica em Nova York. Fundam, mas não vai para frente. Nova York não tem nenhuma... Aliás, as Américas, de um modo geral, não são ambiente propício para o surgimento de novas filosofias, religiões, instituições, né? As coisas têm que vir lá do Oriente mesmo. E aí, 7 anos depois, então, em 1882, El Morya, o Marajá do Nepal, lá, cede à Sociedade Teosófica uma propriedade enorme na cidade de Madras, daí que vem o nome da editora, né? Em Adyar, na Índia, e onde até hoje está a sede central da Sociedade Teosófica. Então, ali sim vai para frente, porque os indianos são... eu preciso diferenciar indiano de hindu, né? Indiano é quem nasce na Índia, hindu é quem segue o hinduísmo, né? Então, lá, os indianos e os hindus, eles são muito inclinados para esses assuntos. E encontraram na teosofia aquilo que a religião deles já prega: a reencarnação, o dharma, o karma, esses
conceitos, eles já têm lá naturalmente, né? Então, a sociedade teosófica ela se espalha enormemente. Bom, Blavatsky falece aos 61 anos de idade, em 1891, e assume a Sociedade Teosófica, então, uma outra pessoa, que é Annie Wood Besant. Annie Besant. Antes, eu queria só falar mais algumas coisinhas sobre o Walcott, o coronel Walcott, o grande companheiro de Blavatsky. Ele nasceu em 1832, portanto, um ano depois de Blavatsky, e faleceu em 1907. Ele foi o primeiro presidente da Sociedade Teosófica. Blavatsky não ocupou nunca nenhum cargo na Sociedade Teosófica. Ela dizia, né, que não tinha nenhuma vocação para burocracia, administração e coisas assim. Então, ela deixa tudo isso a cargo do Henry, fazendo pesquisa, dando palestra, conferência, coisa que ela adorava, mas ela nunca foi dada a atividades burocráticas administrativas. Além disso, Blavatsky tinha uma péssima didática. Então, ela tinha muito conhecimento, mas nenhuma didática. E os livros dela são muito difíceis de se acompanhar, né? Bom, só para passar mais uma informação de Blavatsky, né? No Tibete, numa dessas suas viagens, ela toma conhecimento numa lhamaceria lá, é levada até uma lhamaceria, onde ela encontra, é mostrado a ela um livro chamado Livro de Kyuchi. Pergaminhos muito antigos, escritos em folhas de palmeira, por um método desconhecido no Ocidente. E lá ela, que tinha uma memória prodigiosa, ela decora a cosmogênese e a antropogênese, que vem a fazer parte de sua doutrina secreta, o livro que ela publica. Então, é essa origem também do livro A Doutrina Secreta, a obra mais importante de Blavatsky, né? O Henry Steele Walcott, ele era casado, teve 3 filhos, inicialmente espírita, né? Depois ele ajuda a fundar a Sociedade Teosófica, é o primeiro presidente, e ele tem livros publicados, livros muito interessantes e pouco divulgados no Brasil. Tem um livro dele chamado Catecismo Budista. É engraçado que o Henry Steele Walcott, ele é muito conhecido no Ceilão por causa da divulgação que ele fez do budismo lá. O primeiro livro do mundo é o dele. Antes, o budismo vinha numa tradição oral muito esparsa. Ele reúne os ensinamentos de Buda e forma um catecismo budista. Isso é uma coisa que é pouco divulgada, inclusive aqui no Brasil. Ele também escreveu um livro chamado As Folhas de um Velho Diário. É um calhamaço enorme, onde ele narra toda a história da Sociedade Teosófica, para quem tem interesse nesse assunto. Bom, aí nós passamos
para Annie Besant. Annie Besant, ela nasceu em 1847, Blavatsky em 1831. Então, ela era 16 anos mais nova do que a Blavatsky, né? E ela vem a falecer em 1933. Então, tem uma vida bem longa. Foi a segunda presidente da Sociedade Teosófica. Antes, ela era casada com um reverendo chamado Frank Besant, um casamento que durou 6 anos apenas. Em 1873, Annie Besant se separa, e como era comum naquela época, a mulher se separava e perdia a custódia dos filhos. Então, ela tinha 2 filhos, Mabel e Arthur, que ela nunca mais pôde ver sequer. As leis eram assim. A mulher que se separava perdia totalmente a custódia dos filhos. Aí, Annie Besant foi uma mulher muito ativa politicamente, ainda na Inglaterra. Ela liderou um movimento de mulheres que trabalhavam numa fábrica de fósforos para exigir melhores condições de saúde e de segurança. Hoje em dia, a gente fala assim, uma fábrica de fósforo. Naquela época, uma fábrica de fósforo era a indústria mais poderosa que havia na Inglaterra, porque todo mundo precisava usar fósforo para acender vela, né? E muitos fósforos, e para acender fogo também. Ainda não havia fogão a gás, não havia eletricidade. E então ela conseguiu lutar contra essa indústria e ganhar. Aí ela também trabalhava junto a editoras como crítica de obras literárias. Cada vez que alguém lançava um livro, ela era convidada para fazer uma resenha, uma sinopse e uma crítica literária. E aí, Blavatsky, nesse período, lança a Doutrina Secreta, lá na Inglaterra. Primeira edição, 500 volumes, mais ou menos do jeito que o Del Débio faz as edições dele, né? 500 volumes. E Blavatsky, então, faz essa edição, e o clero inglês, que era totalmente contrário ao que estava escrito aí na Doutrina Secreta, né? Contrata a Annie Besant para fazer uma crítica negativa do livro. Assim, você tem que ler esse livro aí, criticar ele ao máximo. E ela ganhava dinheiro para isso. Aí ela pega o livro, lê, e depois de ler o livro, ela não faz essa crítica, e ela vai até Blavatsky e pede uma entrevista. E, a partir dessa data, as duas ficam amigas. Blavatsky convida ela para participar da Sociedade Teosófica. E ela ingressa lá, e quando Blavatsky vai para o andar de cima, né? Annie Besant assume como a segunda presidente da Sociedade Teosófica. Bom, além disso, Annie Besant, ela continua com a sua luta política. Ela sempre foi muito aguerrida. E lá na Índia, como presidente da Sociedade Teosófica, ela funda a Liga Nacionalista Indiana,
que luta pela independência da Índia. Ela chega a ser presidente do Congresso Nacional da Índia. Isso é uma coisa que aqui no Ocidente pouca gente sabe. Quem vai na Índia diz que encontra muitas estátuas de Annie Besant, não por causa da Sociedade Teosófica, mas por causa da sua atuação política. Presidente do Congresso Nacional da Índia. Bom, é narrado também que Mahatma Gandhi, no começo da sua vida, né, se formou em Direito, eu não me lembro qual, se é Cambridge, uma universidade da Inglaterra. E ele conheceu as duas lá, Blavatsky e Annie Besant. E numa conversa, as duas disseram a ele, né, que Gandhi, naquela época, era um verdadeiro dandy inglês. Usava cartola, gravatinha borboleta, bengala sem anhal. E as duas disseram para ele, olha, você tem uma cultura tão fantástica na Índia, né? Uma tradição riquíssima. E você vem aqui na Inglaterra e quer adotar costumes ingleses, cai fora dessa. E foi aí que Gandhi despertou para a volta às origens dele. Foi a partir daquela data, o Gandhi mesmo declarou que ele tinha 2 livros de cabeceira, né? Um deles era o Bhagavad Gita e o outro era a Doutrina Secreta. Então, através dessas duas personagens também houve uma influência muito forte na independência da Índia, através principalmente de Annie Besant e Mahatma Gandhi. Bom, alguma pergunta, alguma colocação alguém quer fazer? Não. Então, vamos em frente. Aí, Leadbeater. Agora entra um novo personagem nessa história, né? Charles Webster Leadbeater. Ele nasceu em 1847, portanto, no mesmo ano que Annie Besant, e faleceu em 1934. Teve uma vida longa também. Inicialmente, ele passou a infância no Brasil. Isso é uma coisa que quase ninguém sabe, né? O pai dele era um reverendo, né? Inglês, da igreja anglicana, que trabalhava também com projetos de maquinarias, tudo mais. E ele vem no Brasil numa época que a Inglaterra montava ferrovias aqui no Brasil, montou a Estação da Luz, aí a Sorocabana, todo, né? Ele era um engenheiro dessas equipes também. Então, o Leadbeater passou uma boa parte da sua infância no Brasil. Voltou para a Inglaterra, se fez sacerdote da igreja anglicana, e mais tarde ele também entrou para a maçonaria mista, direito humano. Depois entrou para a teosofia, foi um grande escritor. Bom, em 1883,
portanto, depois que Blavatsky já tinha lançado a Doutrina Secreta, né? Ele também se sentiu atraído por esse livro, procurou conhecer Blavatsky, ingressou na Sociedade Teosófica e acabou também sendo um discípulo de mestre Kutumi, um dos mestres, Kutumi e El Morya, idealizadores da Sociedade Teosófica. Ele agora a gente tem que falar um pouquinho de um outro personagem, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Entre 1906 e 1908, o Leadbeater foi acusado, e até hoje tem uma polêmica em torno disso, de ser homossexual e pedófilo, né? Embora os processos a que ele foi submetido pela justiça, ele foi inocentado em todos. E o que a gente sabe em defesa dele é o seguinte: na Sociedade Teosófica tinha uma ala também de jovens teósofos, né? Rapazes, e ele dava instrução teosófica para esses jovens, né? Que eram muito ligados à cultura da época, que dizia que não se deve se masturbar, que masturbação faz mal para a saúde, e coisas assim. E ele, então, nessas reuniões, ele dizia: não, senhor, vocês devem se masturbar, sim. Masturbação não é pecado, não existe pecado, não é crime, não faz mal para a saúde. É melhor se masturbar do que andar com prostitutas e pegar doenças venéreas, que na época eram graves e incuráveis. Sífilis, cancro, sei lá o que mais, né? A própria gonorreia ainda não tinha antibiótico. Então a pessoa pegava, era uma desgraça. E ele dizia: até que vocês encontrem a mulher correta, tem que se masturbar mesmo. E isso foi considerado um escândalo. A partir daí, não, ele ensina coisas depravadas para os jovens, ele é homossexual, ele é pedófilo, e por aí afora. Homossexual, não sei se ele é, pode ser que tenha sido, mas isso em nada diminui a biografia dele, certo? Em 1908, ele conhece, lá no interior da Sociedade Teosófica, um menino chamado Krishnamurti. E ele, conversando com esse menino e ouvindo ele, Leadbeater tinha uma grande evidência. Ele via as coisas além da matéria, né? Diz: nossa, esse rapaz aí, ele vai ser o instrutor do mundo, subdivisão da Sociedade Teosófica, chamada Ordem Internacional da Estrela do Oriente, para acolher o instrutor do mundo, que é o Krishnamurti. Daqui a pouco a gente vai falar do Krishnamurti, também para encerrar esse papo. Bom, continuando com a biografia do Leadbeater. Em 1915, ele vai para a Austrália, em Sydney, na Austrália, né? Lá ele faz a reformulação, ele era bispo da Igreja Velha Católica da Holanda. E ele cria, então, a Igreja Católica Liberal, que é um movimento
que se torna paralelo e afim da sociedade teosófica. Então, a sociedade teosófica tem a sociedade teosófica em si, tem um círculo interno chamado escola esotérica, tem agregado, mais ou menos agregado, né, uma igreja católica liberal e uma comaçonaria. São todos movimentos teosóficos. A comaçonaria é mais ou menos ligada aos direitos humanos, foi durante até recentemente quase ligada a direito humano, ao droit humain. A Igreja Católica Liberal, ela tem toda a liturgia e os paramentos e os símbolos da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o padre da Igreja Católica Liberal, ele usa aquele cajado, ele usa todas aquelas estolas, o paramento é igualzinho, a missa é exatamente igual. Assim, então, qual a vantagem? A vantagem é que a interpretação é livre. Você pode acreditar que quando você morre, você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, ou que você reencarna. É livre. E isso daí tem atraído muitas pessoas, né, que gostam do ritual, porque o ritual da Igreja Católica é bonito. O ritual da missa é bonito. E a interpretação fica a cargo de cada um. Então, tem um irmão nosso, que vocês conhecem certamente, o Osmar de Carvalho, né? O Osmar de Carvalho, eu já entrevistei ele também, no tempo que eu tinha um programa numa TV aí, espiritualista, né? E aí, Osmar, você acredita no céu, no inferno, na reencarnação? Ele disse, o que eu acredito não importa, mas na minha igreja, ele é padre da Igreja Católica Liberal, ele disse, os fiéis são estimulados a pesquisarem e cada um acredita naquilo que acha mais certo. Eu acho isso daí muito bonito na Igreja Católica Liberal. E agora, para terminar, vamos falar um pouquinho sobre o Krishnamurti. Eu não sei quanto tempo ainda eu tenho. Nem se esquenta com o tempo, pode finalizar à vontade. Certo. E aí o Krishnamurti, né? Ele, deixa eu ver, eu acho que eu anotei aqui alguma coisa. Bom, o Krishnamurti, ele nasceu, então, em 1895 e faleceu em 1986. Então, há pouco tempo atrás, aí, né? 1986. Morreu com 90 anos. Como eu disse, Leadbeater e Annie Besant, os dois que eram clarividentes, né? Viram nele o futuro instrutor do mundo. Disseram, vamos criar para ele uma ordem chamada Ordem da Estrela do Oriente, que é onde ele vai dar as instruções para o mundo. Olha só que coisa importante, né? Essa Ordem da Estrela do Oriente chegou a ter 30 mil membros. E aí, um dia, ele convoca todos esses membros do Krishnamurti e, perante a grande maioria que compareceu, lá, milhares de pessoas, né? Ele diz assim, eu estou dissolvendo a Ordem Estrela do Oriente, porque a verdade
é uma terra sem caminhos. Essa frase ficou famosa dele, né? A verdade é uma terra sem caminhos. O ser humano não é intermédio de nenhuma organização, de nenhuma seita, de nenhuma religião, de nenhum mestre, de nenhum guru. Cada um tem que procurar a verdade por si só, fazer o seu próprio caminho. Não existe caminho feito. E aí ele dissolve a ordem. E a partir daí se cria uma enorme polêmica que persiste até hoje entre os membros da Sociedade Teosófica. Ele foi um instrutor do mundo ou não? Foi. Na minha opinião, foi. Porque essa foi a grande instrução absolutamente nova que ele trouxe. Essa é a maior instrução de todas, né? Que a gente segue aqui no meio. A maior né? instrução de todas. Essa entrevista é praticamente a 300ª, eu nem sei como é que fala, a entrevista que a gente está pegando. E cada um apresentou um ponto de vista e cada um que fala uma verdade e o caminho que segue, assim, às vezes 30 anos, a gente fica com vontade de seguir. Oi, Conte. Eu não sei se você preparou alguma coisa a respeito de um personagem. Ele negando, dissolvendo essa sociedade, era assim, mas então ele não era um instrutor do mundo, porque é claro que ele foi um instrutor do mundo. E foi tão grande. Eu vejo dois nomes que trouxeram coisas absolutamente inéditas para a humanidade. Há 2000 anos atrás, Jesus. Quando ele fala, amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, foi uma coisa assim que todo mundo ficou pasmo, né? Diz assim, como? Amar os inimigos? Né? E Krishnamurti, quando ele chega e diz, não tem guru, não tem nada disso. E ele passa o resto de sua vida, então, dando palestras, conferências, tudo mais, e dizendo, vocês são tudo idiotas. Vocês ficam seguindo religiões, gurus, padres, né? Guias. Quando, na verdade, você tem que ver alguém que se diz um guia espiritual, vai lá, conversa com ele, vê o que ele tem de bom, né? E até logo, tchau. Né? Vai cuidar de pôr na sua vida, vai descobrir outro. Faz o que estão fazendo vocês, o que estamos fazendo nós aqui. Né? O que estão fazendo vocês é buscar a verdade em todas as fontes. E o que faz a teosofia é exatamente isso também, buscar a verdade em todas as vertentes. Seja na Igreja Católica, na Umbanda, no hinduísmo, no xamanismo, no hermetismo, onde quiser. Né? Então, é basicamente isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu só queria também dizer mais uma coisinha para finalizar. Annie Besant e Lily Bitter, quando eles falam que Krishnamurti era o instrutor do mundo que viria, eles alegam que viram isso através da clarividência. E aí pode ficar alguma dúvida, né? Dizer, mas sim, essa clarividência funciona? Existiu? Bom, eu estou aqui com uma revista chamada Teosofia, que é distribuída aos membros da Sociedade. E aqui, então, tem um artigo que diz o seguinte, sobre Annie Besant e Lily Bitter. Por meio do exercício da faculdade de clarividência, aplicada no mundo dos átomos, foram feitas descobertas publicadas em livros, as quais são, no mínimo, sem precedentes. Não por acaso, Jeff Hughes, um especialista em História da Ciência pela Universidade de Manchester,
considerou oportuno escrever um artigo para a renomada revista científica Physics World, no mundo da física, né? Sobre as tais descobertas que estão inseridas num livro, é um livro de Annie Besant e de Lynn, parceria dos dois, chamado Química Oculta. Nesse livro, eles descobrem, eles narram que, através da clarividência, eles conseguiram detectar isótopos, que só foram descobertos 4 anos depois. E também eles mencionam os quarks, não com esse nome, mas a descrição do que é um isótopo, massa atômica, etc. e tal, né? E o que é um quark, uma subpartícula atômica formada assim assado. Então, a clarividência deles está comprovada cientificamente através desse livro, que quem tiver interesse nessa área pode procurar. Aí existe em sebos, né, na estante virtual, sei lá, se chama Química Oculta. E então eles tinham realmente uma clarividência, através dessa clarividência, eles escreveram também um livro muito interessante, chamado Formas de Pensamento, com desenhos e tudo mais, que é isso. Maravilha. Ulisses? Oi, Conti. Eu sei que você não tratou de um personagem, mas se você souber alguma coisa e puder falar, eu agradeceria muito. Um dos membros da Sociedade Teosófica é o Midi. Provavelmente você o conheça. Eu sei que ele foi um importante tradutor, inclusive do Códice Haskell, da Psicosofia, que é um dos manuscritos mais importantes dentro do gnosticismo. Já havia alguma coisa de gnosticismo dentro da teosofia? E qual que é a importância do Midi, por ter feito essa tradução, por ter se envolvido com isso, para a teosofia? Sim, a teosofia, ela é, inclusive, através da editora teosófica, né? Ela tem uma série ela tem uma série de livros, né? Versando sobre hermetismo, sobre gnosticismo também, né? Tem um escritor ligado à Sociedade Teosófica chamado Raul Branco. Ele tem uma tradução da Psicosofia e ele tem uma série de livros versando sobre os gnósticos, né? Então, é uma das vertentes da teosofia. Fantástico. Ficou faltando uma última pergunta, que é assim, como é que alguém consegue entrar como é que está a Sociedade Teosófica hoje aqui no Brasil? E o pessoal que está assistindo aqui esse bate-papo, se ele quiser conhecer mais, como é que ele faz? Então, a Sociedade Teosófica, devido à pandemia, né, ela se desestruturou fisicamente, né? Então, as lojas, a maioria não está funcionando ainda, está muito complicado essa situação, né? Eu acho que também é a mesma situação da maçonaria e talvez de outras ordens aí, que eu não frequento, mas não, MORC, sei lá. Mas, então, no momento, a Sociedade Teosófica não tem muitos membros. No Brasil, ela tem, não chega a 1.000. Mas a Sociedade Teosófica se orgulha de ter influenciado quase todas as outras sociedades que existem. Por exemplo, a eubiose. A eubiose é teosofia pura, né? Com algumas modificações conceituais estabelecidas pelo seu fundador, né, o JHS, né?
Mas é teosofia, né? O Trigueirinho, ele foi da Sociedade Teosófica aqui de São Paulo, né? Então, e muitos outros. Então, a Sociedade Teosófica se orgulha, vamos dizer assim, de formar pessoas que fundam outras sociedades, outros movimentos, tudo mais, né? Então, o alcance dela é enorme, apesar do pequeno número de membros. O site da Sociedade Teosófica, descobriram onde existem lojas, né? E chegar nesses endereços. A hora que terminar essa pandemia, que já está terminando, né? E começar a se reestruturar as sessões presenciais. E a maioria das sessões da Sociedade Teosófica são franqueadas ao público. E as pessoas que se interessam podem ficar frequentando lá um ano inteiro ou 2 anos, não há nenhuma pressão para que elas se filiem. E quando a minha loja estava funcionando bem, então vinham pessoas lá, começavam a frequentar, dizer, como é que eu faço para me filiar? E o que tem de vantagem em se filiar? De vantagem em se filiar não tem nenhuma. Você vai ter que pagar uma taxa se você se filiar. Eu posso que, se você não se filiar, você não está pagando nada. A única vantagem é que você recebe uma revistinha trimestral chamada Teosofia, e que traz esses artigos como esse que eu li sobre a química oculta do Leadbeater e tudo mais. Uma revistinha excelente. Essa revistinha é só para quem é membro, mas acho que é a única vantagem. E a confraternização, né? É um pessoal muito amigo, é como na maçonaria, né? A gente paga por taxas até relativamente altas, né? Mas tem um convívio, conhece pessoas inteligentes, tolerantes, boas de se compartilhar amizade. Então é isso. É fantástico. Eu acho que eu até vou acrescentar, porque de uma certa forma então, a teosofia influenciou o Mayhem, porque a gente tem basicamente tudo que a gente produz, eventualmente os membros têm acesso antes, mas depois a gente posta no YouTube de graça para todo mundo. E até os textos, né, que o Ulisses, o Robson, o Thiago escrevem, que circulam no site, depois a gente libera gratuitamente, e o pessoal que ajuda o Mayhem, né, com a mensalidade, recebe em casa depois um formato de uma revista caprichadona. Eu levei a minha para a sala de novo. Armando Rodrigo. Rodrigo, fala alguma coisa, mostra aí. A revista Hermetismo, caso você se filie no projeto Mayhem e vai fazer parte dessas entrevistas bacanas, vai ter essa revista aqui com bastante matéria, tá? Você vai poder participar de grupos do Telegram, onde você vai discutir diversos assuntos e ter acesso ao que há de melhor no esoterismo nacional aqui. Então, é um grupo bem interessante para se fazer parte, o Projeto Mayhem. E a gente ainda aproveita que estava conversando com o coach antes de gravar, a gente vai materializar o livro dele de Pitágoras, que está sem publicar, sem editor agora faz um tempão, estava meio abandonado. A gente vai trazer e vamos fazer esse livro acontecer, porque ele é maravilhoso. Bom, Rodrigo Celso, considerações finais. Olha, uma aula magna fantástica de a teosofia, gente. A teosofia, a sociedade teosófica, ela influenciou todo o esoterismo, a magia do final do século XIX, início do século XX, até os dias de hoje, junto com a Golden Dawn. Foram os 2 pilares que influenciaram o nosso pensamento esotérico hoje. Então, saber
da biografia das pessoas, porque os grupos não são entidades por si. As pessoas que os formam são as entidades. Elas que movimentam. Então, saber da biografia dessas pessoas é importantíssimo, porque é fantástico. Assim, estar aqui com o Carlos Conte, com o Robson, com o Ulisses, com o Marcelo, com o Gilberto Strapazon, com o Wellington Nogueira, com o Fernando, Natanael, o Alexandre, o Bruno, o grande Bruno aí do Rio de Janeiro. É fantástico estar nesse grupo aqui. Maravilhoso. Ulisses Massad, considerações finais. Pô, agradecer o nosso irmãozão aí, o Conte, por estar aqui com a gente. O Conte é um irmão muito querido, quem tem a oportunidade de conviver um pouco com ele, sabe como é gostoso bater aquele papo com ele, descontrair e sempre aprender, né? O Conte sempre nos acrescenta muita coisa. E um assunto bem interessante, né? A gente imaginar essa história da teosofia, que começa lá da Blavatsky, como o Conte contou, né? Uma princesa que larga tudo, viaja o mundo inteiro. Então, muito bacana. Eu não conhecia a história, achei fantástico. Aí aprendi bastante hoje. Obrigado, irmão Conte. Obrigado por estar aqui com a gente hoje nesse sábado. E Robson Belli, considerações finais. Eu acho fantástico esse tipo de aula, porque ajuda a tirar uma imagem negativa que foi imputada sobre Blavatsky e ajuda a esclarecer alguns fatos que muita gente desconhece e acaba julgando sem nenhum conhecimento de causa a sociedade teosófica, o trabalho e a obra dessas pessoas que ajudaram, como o Rodrigo mencionou, a formar o pensamento esotérico ocidental atual, né? E essa aula foi muito boa, muito importante para se você tem algum pensamento errado a respeito de Blavatsky, assista mais uma vez e de novo até você entender que você está errado. Muito obrigado, Carlos. Foi sensacional. Só complementando uma coisa, outro ponto interessante da sociedade teosófica, que é uma sociedade que tem a pessoa mais importante da sociedade era uma mulher, né? Naquela época. Então, como a gente tem nesses meios esotéricos todo um lado machista, que são sempre os homens, são sempre essas histórias, a sociedade teosófica é um ponto fora da curva, né? Devido a essa origem, inclusive tem uma presidente, né? Como o Conte falou, né? Como uma mulher. Muito bacana de ter essa referência. Uma não, Ulisses, duas. Anne Besant também. Também. Sim. É que a Blavatsky não foi presidente, é por isso que eu coloquei. Então, eu vou me despedindo. Putz, o Conte, eu nem tenho palavras, né? Ele foi um dos fundadores, para quem não conhece, assim, irmão de maçonaria, sei lá, desde que quando eu entrei, ele já era senior master, já tinha pego todos os graus lá. Eu aprendi, assim, muito do que eu passo em palestra e tal. Foi o Conte que me ensinou nas palestras da sociedade, e lá dentro da maçonaria também. O livro do orador dele é fabuloso. E esses livros que a gente vai trazer também, vocês vão adorar. Ele foi um dos fundadores, inclusive, da Arcanor. Né? Eu não tenho palavra para te agradecer, Conte. Muito obrigado de estar aqui com a gente hoje de noite. Bom, eu queria também agradecer a todos vocês, né? Sinto muitas saudades do contato presencial, junto com toda essa turma tão legal que vocês constituem, né? Esperamos que logo mais estejamos nos encontrando presencialmente de novo, né? E me coloco sempre à disposição. Queria lembrar também do Marcelo, domingo que vem, né? Não amanhã, domingo que vem. O próximo domingo, dia 15. Ele vai dar uma palestra. Espero que encontrar com todos vocês nesse dia também. Exatamente. A palestra depois vai ficar gravada também, então quem estiver aí, se você estiver vendo isso no YouTube muito tempo depois, a gente vai pôr o link aqui embaixo e sempre é um prazer. Eu já dei várias palestras lá e é um pessoal maravilhoso.
E vocês também que estão assistindo a gente, então, muito obrigado. Não esquece, segue o canal, toca o sininho e dá uma olhada que tem 300 outras entrevistas também no canal, de todos os assuntos que vocês puderem imaginar. Muito obrigado e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.